É o seguinte, eu venho de uma família muito simples, de uma mãe muito guerreira. Já dentro de casa, minha mãe é minha inspiração, porque eu aprendo muito vendo os outros e ouvindo os outros. É uma virtude que todo mundo tem, é só questão de ativar. Igual que vocês têm que ativar o sininho, né, pra seguir a página, é a questão de ver as pessoas. E eu via muito minha mãe, eu tive 2 irmãs com nanismo, um irmão tetraplégico. Tudo antes de você? Não, tudo junto. Misturado. Junto, misturado. Então eu já vim naquele ambiente de luta, de batalha. Meu pai libanês, com a minha mãe nordestina, portuguesa. Aquela história misturada de luta, de batalha. E aí aquilo me dava força, não me dava vergonha. Aquilo me dava muita força. E aí eu entendi que para eu ter as minhas coisas, eu tinha que correr atrás. E acabou, porque eu queria muito mais do que ela podia me dar, do que meus pais. Mas seus pais eram casados nessa época ainda? Sempre foram casados e etc. Porque a base familiar é muito importante nessa questão. E aí foi assim, eu falei, gente... Aí eu comecei a correr um pouquinho, sair das asas, assim, né? Da minha mãe e estudar teatro, televisão. Né? E aí eu comecei a conhecer os amigos que tinha carro, CNH, eu nem tinha uma CNH. E você pensava, eu quero ter celular, uma coisa básica mesmo. Viajar, aprender inglês. Eu falei, gente, que maravilha. E aí, sabe o que eu percebi? Como a largada das pessoas muda Conta tudo, muito, né? Então, a minha largada, eu não tinha dado a minha largada aos 17 anos. Ele já tinha dado uma largada. Eu tava pensando em estudar inglês, eu queria tirar uma habilitação para poder ter o carro. Meu amigo já estava dirigindo, já estava fluente em inglês, você tá entendendo? Eu falei assim, que largada diferente. Mas assim, não é culpa dos meus pais. Então, sabe o que eu vou fazer? Eu vou dar um pulo de trampolim e vou recuperar esses 17 anos. Foi aí que eu pensei, como é que eu vou embora? Como é que eu consigo essa... Eu falei, tem que ir embora. E como veio essa ideia para os Estados Unidos? Na época era muito comum? Não. Posso falar a verdade? Pode. Como é que veio? Através do Silvio Santos. Ele tinha casa lá e ia pra lá passar férias. A verdade mesmo foi o Silvio Santos. Minha família nem sabia o que era Estados Unidos. Meu pai, tudo igual, mas não tinha nem noção de Estados Unidos. O Silvio Santos, quando ele assistia o Tal Pra Tudo por Dinheiro, que eu adorava dinheiro, obviamente, e ele falava assim, o dia que for a Nova York, não esqueça de conhecer uma tal loja, uma rua, que era uma brasileira. Era uma publi, uma rua de brasileiro. E ele falava isso todo santo domingo, e várias vezes, os merchan. E aquilo ficava na minha cabeça, Nova York, Nova York, Nova York, Nova York. E você sabia que era os Estados Unidos, Nova York e a rua, pronto. Pronto, foi pra aí que eu caí o primeiro dia. Foi pra aí que eu fui. Então assim, é que eu comecei a associar dinheiro, viajar e coisas, tudo. Aí eu comecei a investigar. Aí eu falei assim, o que eu faço pra sair do país? Eu sempre gostei de estrangeiro, sempre gostei de... Mas aí você línguas. Buscava os seus amigos que tinham mais conhecimento pra perguntar essas coisas? Na verdade... Porque tinha internet já em casa nessa época? Já tinha, mas muito limitada. Não, eu não tinha, né? Eu só via na televisão, a internet, né? Mas, assim, é que, na verdade, na vida, hoje em dia, ninguém te ajuda. Em tudo. É uma ou outra coisa. Você, por si próprio, tem que correr atrás das suas coisas. É isso. Você tem que... Tipo assim, eu quero, como você falou, sou meu próprio co-criador. Eu decidi que eu não queria ficar no mesmismo, que eu não aceitava aquele estilo de vida que eu amava tudo ótimo, mas não era pra mim, eu precisava ir a mais. E aí eu comecei a buscar. Naquela época não existia a internet que a gente tem hoje com todo esse conhecimento que nós temos em mãos. Mas tinha, mas era limitado. E eu comecei a entender o que eu faço pra conseguir o visto, o que eu faço pra sair daqui. E eu comecei a me planejar. E foi um processo de 12 meses. Eu comecei isso em janeiro e no final do ano eu fui embora. Eu tinha uma meta muito determinado, que eu fui embora. Eu falei, eu vou passar o meu Natal em Nova York como é nos filmes. Naquela rua. Naquela rua. E foi muito rápido, porque 1 ano juntando dinheiro, contando. Mas você falou nos bastidores que naquela época que tava 1 por 1 o dólar. Tava, né? naquela época foi assim. Então, assim, primeiro que eu tive a história de me emancipar. Então, assim, todo mundo que pensa pra fora... Mas sua mãe via, porque eu tenho uma coisa que minha avó falava pra minha mãe, essa menina não é normal como as outras pessoas que a gente conhece aqui do interior da roça. Minha mãe, ela percebia que você estava à frente? Minha mãe até hoje, ela fala esses ditados populares, sabe? Que eu nem me lembro, eu sempre me confundo, mas ela fala esses ditados que são bem aplicáveis pra mim, que eu sou realmente um pouquinho fora da curva, né? Mas eu acho que eu nunca me vejo sempre diferente de ninguém. Eu acho que todo mundo nasceu, todo mundo que tem a possibilidade... Porque ela deixava você sonhar. Mãe, quero emancipar. Pra quê, menino? Não, me apoiava. Bora com essa maluquice. Não, minha mãe não era de assim, não. Minha mãe não. Ela falou assim... Ela apoiava todas as doideiras. É pra você ser feliz? Vai te fazer feliz? Vamos. Tanto que sabe o que eu ganhei com 14 anos? A carteira de trabalho. Era o que você queria.
Não, tá aí no meu livro. Minha mãe me levou... Mas era o seu sonho. Claro que não, mas minha mãe me educou. E você nunca ensinou ela no Brasil? Não, minha mãe com 14 anos de idade... Acidez. Minha mãe com 14 anos de idade falou assim, eu vou te dar um presente. Você achou que era um presente mesmo? É, mas era uma mobilete. Né? Rodó. Aí eu falei assim, vem aqui, eu vou te levar no Poupa Tempo, tá aqui, ó, sua carteira de trabalho. Tá aí no meu livro. Eu ganhei minha carteira de trabalho. Agora você pode trabalhar e conquistar seus sonhos. Pode ir, vai. Foi assim que ela me... Então assim, eu não achei ruim isso. Obviamente, e, né? Foi uma surpresa. Foi uma surpresa, ganhei a carteira de trabalho. Quem esperava um Mas mobilete? sabe o que acontece? De um outro lado, eu pensei assim, que maravilha, agora eu vou ter independência. Tô Me livre. traz independência. Porque Mas o seu pai... são duas, né? Sua mãe nordestina, muito trabalhadora, que é um povo, né, aguerrido, e seu pai libanês, que é essa coisa de comércio, muito vívido nele. Muito comércio. E libanês vende tudo, Vende. até a sua mãe. Não, ele vende. com certeza. Vende um pré com duas cabeças, ele tá vendendo. Meu pai era leiloeiro, tinha lojas, fazia bastante coisa. Então ele era bem agitado. Mas também nunca me levou pro mundo dele. Era só de ver e assistir lá em casa. Mas enfim, aí eu me emancipei e aí eu corri atrás do meu visto. Ele me ajudou com os documentos. Tá, e o visto... Naquela época era muito fácil, né? Porque o menino com 16 não é nada anos. fácil. Como é que você comprovou a renda? Meu pai, meu pai. Então aí ele deu os documentos pra você conseguir. Meu pai me ajudou com os documentos, né? Fui naquela pessoa, como é que era? Eu não tinha... Despachante? Isso, estou procurando essa palavra. É o despachante, né? Que fez toda a documentação. E eu fui com o propósito que eu ia pra Disney. Só que eu não fui pra Disney. Então a ideia eu ia pra Disney porque eu queria fazer O inglês. despachante te ensinou bonitinho, tinha que Me falar. ensinou tudo direitinho e eu consegui o visto. Com a cara cheia de espinho, 17 anos, e fui embora. E aí foi um recomeço pra mim. Eu tava lá, aí foi uma Você não virada contou de como página. você conseguiu dinheiro, pro povo vai ficar... Então, a história que eu consegui dinheiro foi o seguinte. Eu era estagiário da Caixa Econômica Federal, não ganhava nada, né? Só ajuda de custo, eu acho que era só a condução da Caixa aqui de São Paulo, 7 de setembro. Horrível, pagar 13º e PIS. Eu levava papelada na cara, que o pessoal era revoltado. Você tem ideia? Aí eu saí desse estágio, era estágios. Aí eu fiquei... Na época que foi instalar aquelas guaritas de estacionamento de shopping, que hoje a gente aperta o botãozinho. Antes, quando chegou aqui em São Paulo, as pessoas não sabiam, elas ficavam olhando para aquilo. Aí você tinha que falar. Aí a pessoa falava, aperta, tira. Eu ficava aguentando aquele dióxido de carbono lá horrível, naquele G1, G3, G60, explicando para as pessoas. Era um estágio que eu fazia lá. Ganhava um dinheirinho. Ganhava dinheirinho. Então eu tinha esse trabalho, mas tinha muita energia, muito agitado, eu trabalhava nas baladas. E aí, estudava? Estudava, fazia estágio, estudava 24 horas, era sempre agitado. E aí o que aconteceu? Eu comecei a ganhar dinheiro com os flyers. Na época não existia o flyer digital ainda, tinha os flyers. Papelzinho, e atrás tinha o número. E eu colocava o meu carimbo. Eu colocava Tasto Curi, The Best Party. E colocava o meu carimbo. Best Party. É. E aí as pessoas que entravam ganhavam R$1. Então eu ficava na porta da boate, na esquina da boate, dando flyer de desconto para as pessoas. E as pessoas entravam com o meu flyer, no final da noite eu ganhava 100, R$200. Caraca, era muito dinheiro. Não. Era 150 naquela época o salário mínimo? Tava por aí, era muito, eu ganhava muito. Aí eu me viciava. No dinheiro. Que eu ia na terça, em uma balada do Chiquinho Scarpa, eu ia na quarta, em outra. Você não ia em balada ruim, você ia em balada boa. Não, eu ia em balada, eu era o host da casa, com 17 anos, tá? Mas sua mãe te deixava solto em São Paulo. Só que eu já fazia artes cênicas, eu ia todo customizado. Eu já ia com uma roupa, uma atitude de maior. Não, o pessoal não pensava que eu era um moleque de 17 anos. E quando dava um BO, aí alguém me liberava, tipo assim. Então eu já tinha essa atitude, sabe, a posição. E aí eu ganhava dinheiro com essas baladas. E aí quando eu ganhava dinheiro com essas baladas, Fernando FHC, aquela coisada toda, dólar pareou com R$1. Eu sabia que a Argentina tava, a Europa da América Latina, com dólar. Mas tava bombando naquela época a Argentina? Tava, a Argentina tava bombando, não precisava de visto para ir pra Argentina, americano. Só chegava. Americano Brasileiro. Não precisava, argentino para os Estados Unidos não precisava nem de visto. Meu Deus. Tão potente que tava a Argentina nessa época. E aí eu peguei um bom ônibus, querida. Fui pro Paraná, cruzei a ponte lá de Deus, cidade de jovem, lá Paraguai, não sei como... É da Alegria? Como que é aquela ponte, Gabi? Isso lá, aquela ponte da Alegria lá, horrível. Um narcotráfico pesado, uma coisa pesada e assim. E aí eu fui com essa mochilinha? cheio de real, nem sabia se ia voltar. Troquei tudo por dólar, enfiei nas cuecas, igual filme, igual o PC faria, Collor. Enfiei tudo e vim. Da amizade, ponte da amizade. A ponte da amizade, isso aí, da inimizade, aí saí de lá.
E troquei esse dinheiro e comprei minha passagem. Aí eu comprei minha passagem em parcela, comprei minhas malas, as roupas de frio, porque lá é um frio bem pesado. E a minha mãe, eu não tinha nem noção, tá? Foi a primeira vez que eu saí de São Paulo da minha vida. Eu nunca tinha saído de São Paulo. Só pra ir pro Paraguai. Não, aquilo lá. Eu peguei o ônibus, fui e voltei. Nem considerou viagem, né? Não, eu nem sei, eu saí. Foi na rodoviária mesmo eu consegui trocar o dinheiro. Ali tinha um esquema lá de dinheiro que falava. E aí eu fui pra Nova York. Tá rindo, tá engraçado com essa história. Porque mal sabia falar inglês. Não sabia o inglês com bem dinheiro básico. contado. Dinheiro contado, não podia nada me dar errado naquela viagem. Aí eu fui, comprei minha passagem parcelada. Graças a Deus o cartão brasileiro parcela, agora parcela até o Pix. Então aí parcelei e fui para os Estados Unidos. Quando eu cheguei lá, eu paguei o resto da viagem. E comecei a minha vida nos Estados Unidos. E o primeiro emprego foi de quê? O meu primeiro emprego foi quando eu cheguei na época do final de ano, né? Foi de trabalhar com os portugueses, que eles são bem... Diz que são terríveis, é verdade? A língua já começa o desafio da língua, né? Puxa com o caralho, gajo, pega o biberão. O que eu te falei? Pega um prato. A mamadeira do bebê que caiu. Aí você fala, desculpa. Ah, o caralho que saíste das entranhas E da a porra. sua mãe não falava português? Não falava catsa de português. Eu tava lá sozinho, eu fui sozinho. E você foi pra aquela rua? Arrumou um emprego naquela rua? Não foi. Eu fui pra aquela rua, fiquei no hotel e lá ninguém me ajudou, nenhum brasileiro me ajudou. Ele falou assim, boa sorte, seja bem-vindo. É bem assim, boa sorte. Aquilo só foi uma referência, só fiquei ali no hotelzinho ali. E depois acabou a diária, eu já tive que procurar meu home em New Jersey, que é um lugar mais simplesinho, lá pra brasileiro. Mas o meu primeiro trabalho foi, eu trabalhei de garçom. Nesse lugar de português? Na festa de Ano Novo. Em Nova York? Em New Jersey. E tinha muito brasileiro? Bastante, é uma comunidade hoje, grande, tipo a Liberdade que a gente tem aqui, mas lá de brasileiros e portugueses. Então foi meu primeiro trabalho, trabalhando como garçom. E você ficou quanto tempo nesse emprego? Não, só foi a festa de final de ano. Aí depois, quando virou um ano, eu comecei a trabalhar no restaurante brasileiro. Então eu comecei lá como restaurante brasileiro. Como passador de carne, rodízio, as tudo. coisas.